uma vez compartilhar a palavra do Altíssimo, a palavra de vida, esta palavra bendita, que transforma, que liberta, que nos dá grandes vitórias. Desejo ler com vocês nesta manhã, aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, vamos tratar um pouquinho da soberania de Deus, da sua decisão de vontade em nos usar, nos abençoar. E grandes homens, grandes mulheres do passado foram tremendamente usados, foram ousados, intrépidos na fé, na palavra. E eu gostaria de, neste momento, compartilhar com vocês 2 Crônicas, capítulo 26, que fala um pouquinho a respeito do rei Uzias. O verso 3 diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. O verso 4 diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, e Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e de Jabiné, e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, o oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens e valentes, eram 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, que atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor e se tornou rei muito forte. Meus queridos irmãos, quando Deus decide usar alguém, isto é a sua soberania. Não há quem possa mudar a sua vontade soberana. Quando Deus decide fazer em prol de uma nação alguma coisa, a palavra de Deus diz que é Ele que dá vida e é Ele que faz descer a sepultura. É Ele que exalta, é Ele que abate. A palavra de Deus disse que é Ele que levanta o homem do monturo, que o ergue e o faz assentar entre os príncipes. O que nós lemos aqui, os primeiros 15 versículos,
de 2 Crônicas 26. Obviamente não dá tempo para explanarmos todos os feitos de Uzias, mas a palavra nos diz que Uzias ele começou a reinar após a morte de seu pai Amazias. Ele tinha apenas 16 anos e ele reinou durante 52 anos. Ele reinou de forma poderosa, com grandes feitos. Ele se tornou um rei conhecido de todas as nações, pela sua força, pelo seu poder, pelo seu exército, conquistou cidades, edificou, fez e aconteceu, porque a Bíblia diz: o Senhor o ajudara. Então, meu querido, quando ele decide buscar a Deus, Deus o abençoa. Quando nós decidimos buscar a Deus, Deus nos há de abençoar. Isto é uma decisão da sua vontade, não há quem possa impedi-lo de tomar a nossa causa nas suas mãos, não há quem possa impedi-lo de nos fazer triunfar, de nos fazer prosperar, porque Ele é soberano, Ele deseja fazer e Ele faz, e procura na terra alguém que possa se colocar na brecha para ser usado por Ele. Meus amados irmãos, queria que você estudasse um pouco mais os demais versículos. Nós não leremos porque não dá tempo, mas o versículo 16, ele fala a respeito da queda deste homem. Agora com 68 anos, 52 anos de reinado, com grandes vitórias, com grandes conquistas. A Bíblia diz que Deus o abençoou de forma que o seu nome se tornou forte e que foi conhecido em todas as nações existentes daquela época. Mas de repente, aos 68 anos, final de carreira, ele tinha tudo para encerrar a carreira, como diz Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele tinha tudo para fechar com chave de ouro, mas já com os seus dias avançados, Uzias, ele decide oficiar como se sacerdote fosse. E então ele entra onde ele não deveria entrar para queimar incenso. Ele entra onde não poderia entrar, ele faz o que não poderia, o que não deveria fazer, pois Deus não o mandara, Deus não o separara para tal coisa. E aí então vem o sumo sacerdote e fala com ele que ele não deveria fazer tal coisa, mas ele se sente agora o soberano de todas as nações. Ele deixa o seu coração encher de orgulho e ele decide a desobedecer o que o sumo sacerdote fala, a sua advertência, a sua disciplina, e ali ele insiste. E a palavra de Deus disse que na sua soberba nasceu a sua ruína. A palavra do Senhor disse isso: a soberba precede a ruína, a altivez a queda. Irmãos, quantos homens de Deus têm sido ousadamente, têm sido usados poderosamente, homens e mulheres de Deus, ao longo da história. Nós conhecemos dentro da nossa própria denominação, em outras denominações, pessoas que se destacaram pela sua fé, pelos seus dons, pela sua capacidade, né? E infelizmente, depois o coração dessas pessoas se encheu de orgulho e essas pessoas vieram à queda. Então, meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina que grande foi a queda de tais homens, de tais mulheres, de tais pessoas que ousaram ser igual a Deus. Aí em Filipenses, Paulo vai nos falar a respeito de Jesus. Disse que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo. E ele então foi à morte de cruz, né? Humilhou-se e esvaziou-se de si mesmo,
Talvez esta, querido, seja a maior dificuldade da vida. Talvez essa seja a maior dificuldade de nós homens, nos esvaziar de nós mesmos. Uzias se encheu tanto de si, dos seus feitos, mas a palavra de Deus é tão clara em dizer, aqui o versículo 10, assim também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, né? Era um homem que trabalhou em prol dos agricultores, né? A pecuária, a agricultura, as indústrias, tudo cresceu no governo desse homem, mas infelizmente o seu coração se ensoberbeceu. E então, quando ele desobedece o que o profeta diz, e ele vai oficiar como se fosse um sumo sacerdote, e Deus não o enviou para isso, então nasce na sua testa uma verruga, e esta verruga vai tomando uma dimensão cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior, até que o seu corpo se abre em lepras, e este homem morre aos 68 anos, 52 anos de ministério. Quantos pastores trabalharam, né? 20, 30, 40, 50 anos. Começaram bem, mas terminaram mal. Sabe, queridos, Salomão, na sua loucura, ele disse que melhor é o fim de todas as coisas e não o começo. Se nós terminarmos bem, para Deus será válido. Precisamos aprender aqui a obedecer às leis do Senhor. A palavra do Senhor disse que tudo quanto fizermos prosperaremos, se nós obedecermos, né? A palavra diz: se eu atentamente ouvir a voz de Deus, andar nos seus mandamentos, eu prosperarei. Então a palavra de Deus mostra esse homem aqui no versículo 6 do capítulo 26, ele saindo para a guerra, vencendo exércitos, né? Disse que ele derrubou muralhas de várias cidades, inclusive a cidade de Gate, né? A cidade famosa por causa do filisteu, né? Dos filisteus, a cidade de Gate mais por conta daquele gigante, né? Que Davi venceu, e Uzias saqueou essas cidades com o poder do seu exército, com o seu armamento, mas não tão somente por isso, porque Deus o abençoou, Deus decidiu que ele seria alguém notável, alguém notório na sociedade de então, né? Então nós precisamos observar isso, irmãos, e tomarmos muito cuidado, né? Para que a prosperidade material, para que a posição social, para que a graduação, a pós-graduação, o doutorado, o mestrado, que nada disso nos separe do amor de Deus e nem da presença de Deus. Que sejamos extremamente sábios, né? Sejamos humildes para nós vencermos estas barreiras. É uma guerra constante dentro de nós, é a carne militando contra o espírito, e nós vamos vencer espiritualmente se alimentarmos o nosso espírito, e a carne vai nos derrotar, a soberba, não é? Vai o orgulho, estas coisas que são armas espirituais do inimigo. Imagine um homem de 52 anos de feitos maravilhosos. Não sei quantos reis em Israel tenha reinado por 52 anos. Sinceramente, não me lembro agora, é possível que tenha, talvez não, mas Uzias reinou 52 anos, dos 16 até os 66 anos. A palavra de Deus diz que ele começou a reinar, versículo 3, quando tinha 16 anos, e reinou 52 anos em Jerusalém. Pense em 50 anos, 52 anos, é uma vida, é mais que uma vida.
e de repente, numa atitude inconsequente, numa ação de rebeldia, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Para pensar nisso. Quem sabe a soberba, quem sabe a arrogância, quem sabe está entrando no teu coração, no meu coração, que nós possamos, amados, abrir os olhos espirituais e poder dar glória a Deus. Nós temos exemplo de outros reis, a exemplo de Nabucodonosor, que passeava no palácio da Babilônia e dizia: não é esta a grande Babilônia, não é este o grande palácio babilônico que eu edifiquei para a glória do meu poder e para a glória da minha magnificência? E este homem, então, depois, se nós lermos no capítulo 4, lá de Daniel, ele mesmo vai contar a sua história. E Deus confundiu a mente desse homem, ele se tornou como um animal, dormia no pasto, comia grama, seus cabelos cresceram, sua barba cresceu, se tornou um monstro, um bicho, até que então ele reconhece que há um soberano nos céus, que reina sobre todos os reinos. E então Deus o restitui na sua capacidade intelectual, Deus o restitui na sua força física, na sua sabedoria, e então, arrependido, transformado, e Deus, na sua misericórdia, permite que ele mesmo conte. É uma história, irmãos, que nós devemos meditar. A Bíblia nos fala de um grande homem chamado Herodes, o rei dos dias do Antigo Testamento, né? A palavra de Deus diz que esse homem ele se exalta também soberanamente. E nos seus discursos, quando alguém ouve e percebe uma sabedoria além do normal, alguém diz assim: não é um homem que nos fala, mas é um Deus. Naquele momento ele recebe a adoração, ele tem por usurpação ser igual a Deus. E a Bíblia diz que então Deus manda alguns insetos, alguns bichos, e ele é assentado no seu trono, e aquele trono é invadido por estes bichos que começam a comer a carne dele ainda vivo. E ele então morre assentado no seu trono por causa da sua soberba. É uma arma muito forte nas mãos de Satanás. Eu vi grandes homens de Deus com potencial incrível se exaltar e Deus os abater, né? Então eu peço a misericórdia de Deus todos os dias sobre a minha vida, sobre a minha família. Ensino os meus filhos que a soberba precede a ruína, que a altivez precede a queda. Eles devem em tudo dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo. Se alguém vier a tecer-lhe algum elogio, que eles já entreguem logo a glória àquele que é digno dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma passagem bíblica para a nossa edificação, para o nosso ensino, né? A palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos um coração humilde, que tenhamos um coração sincero, que tenhamos temor de Deus e que Deus seja sempre o Senhor das nossas vidas, dos nossos feitos, das nossas obras, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e para sempre. Amém.